graça e a paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui mais uma vez com as mulheres que oram, o Ministério Mulheres que Oram, na presença de Deus. Para mais uma vez podermos ministrar a palavra do Senhor sobre a sua vida, para podermos iniciar mais um tempo novo na presença desse Deus, que Ele é tremendo, que Ele é maravilhoso, que Ele é soberano, que Ele é grande. Nós estamos aqui porque o Senhor Ele tem nos sustentado. Nós estamos aqui porque o Senhor tem cuidado de nós, porque Ele tem sido a nossa força, Ele tem sido a nossa fortaleza, Ele tem sido o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Como o povo de Israel dizia, se não fora o Senhor, Então, se não fora o Senhor, onde nós estaríamos neste momento? Se não fora o Senhor, o que seria de nós se não fosse a sua benignidade, se não fosse a sua bondade, se não fosse a sua misericórdia, se não fosse o seu cuidado, se não fosse o seu amor para conosco? A graça e a paz do Senhor, irmã Graça, seja bem-vinda, mais uma vez aqui no nosso culto, onde Deus tem falado aos nossos corações, onde Deus tem nos enchido da presença dEle. Mesmo em nossos lares, mesmo em nossas casas, o Espírito Santo de Deus, Ele tem nos visitado, Ele tem estado conosco. Ele tem cuidado de nós, porque a mão do Senhor, Ele não nos desampara. A paz, irmã Graça. Paz, irmã Tez. A mão do Senhor, ela não nos desampara. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre todos os fiéis da terra. Então, os olhos do Senhor estão sobre a minha vida, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares por onde quer que nós andemos. Ele diz que por onde nós formos, por onde nós andemos, o Senhor é conosco. O Senhor é aquele que nos sustenta, é aquele que nos guarda, é aquele que nos protege. Ele é o nosso Pai. Devemos reconhecer a paternidade desse Deus, que nós somos filhas. Você é filha do Rei, você é filha do Deus Altíssimo. Você é filha do Senhor dos Exércitos. Então, tome posse dessa paternidade. Cria no seu coração que você não é órfã. Amém? Então, eu quero convidar você nesse momento a orar comigo. Vamos orar nesse instante. Vamos agradecer a Deus por mais um dia. Agradecer a Deus pela presença dEle. Agradecer a Deus pelas maravilhas que Ele tem nos concedido. Agradecer ao Senhor pelo dom da vida, Porque Ele nos concedeu esse dom, o dom da vida. Então, vamos entrar na presença do Senhor em oração. Senhor Deus e eterno e maravilhoso Pai soberano de Israel. Nesse instante, ó Deus, me coloco diante da Tua presença com essas mulheres, ó Pai, que estão aqui nessa noite, Deus, para aprender mais de Ti, para ouvir os Teus ensinamentos, para buscar a Tua face, para receber mais do Teu trono, da Tua graça e da Tua presença, Pai. Te peço, ó Espírito Santo de Deus, que nesse instante Tu possa envolver a cada uma delas, ó Pai. Que nesse momento, Jesus, as portas do céu possam se abrir no lar de cada uma delas. Que nesse instante, Jesus, o Teu Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele possa interceder por cada uma dessas mulheres nessa noite, ó Pai. Que Ele possa, Senhor, levar para Ti, ó Deus, aquilo que elas têm colocado na Tua presença, ó Pai. A Tua palavra diz que nós não sabemos orar como convém, mas é o Teu Espírito que intercede por nós. E eu te peço, Senhor, vem interceder por nós nessa noite, ó Espírito Santo. E leva, Senhor, as nossas orações até o trono do Pai. Senhor, toma essa palavra diante de Ti, Senhor. Que o Senhor possa derramar sobre ela uma unção tal, Pai, que ela possa ser uma palavra que venha transformar as nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém, amém. A graça e a paz mais uma vez para quem está chegando aí, né? E hoje foi um dia de luta, foi um dia de pelejas, né? Foi um dia que não foi muito fácil. Eu sei, para mim não foi, talvez para muitas de vocês também não tenha sido. Mas o importante é que nós estamos firmes, firmes nas promessas do Senhor. Nós estamos firmes na presença do Senhor, porque Ele é o Deus que nos sustenta. Eu quero que você saia hoje desse momento crendo que Deus, Ele é o Deus que nos sustenta. Ele é o Deus que nos protege. E o tema da nossa palavra hoje é o poder secreto de um porteiro. Mas irmã Iraez, para quem não me conhece, né? Quem está entrando aí que não me conhece, meu nome é Iraez Rocha, né? Sou do ministério aqui das Mulheres que Oram, da Segunda Igreja Batista Cidade dos Funcionários, com o pastor Pedro, irmã Graça. Nós estamos aqui na presença de Deus, levando esse ministério para que o Senhor possa operar através dele, né? Então, o nosso tema hoje é o poder secreto de um porteiro. Será que um porteiro ele tem tanto poder assim? Eveline, amiga, seja bem-vinda. Viu? Cheiro, saudade de você. Né? Então, será que um porteiro ele tem tanto poder assim? Qual é a autoridade que Deus concedeu sobre a vida de um porteiro? Nós sabemos que um porteiro é aquele que está guardando a porta, é aquele que está à porta, aquele que está ali recepcionando, aquele que está abrindo a porta, né? Que está conduzindo as pessoas aos seus lugares. Isso é um porteiro, né? Quando a gente vai no restaurante, tem alguns restaurantes mais sofisticados, né? Que tem ali aquela pessoa na entrada, que ele abre a porta para você, ele acomoda. Então, ele tem uma função especial ali naquele lugar. E eu quero lhe dizer essa noite que você também tem uma função especial na presença de Deus. Você tem um lugar especial na presença de Deus. E o que eu quero lhe dizer também é que se o seu lugar for de porteiro, eu quero lhe dizer que este é o melhor lugar que Deus poderia lhe colocar. Sabe por quê? Porque o porteiro é aquele que vai abrir a porta, né? Que vai dar acesso, que vai levar você ao lugar onde você precisa estar, onde você deve estar. E a palavra que eu quero ler essa noite com você está no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, no capítulo 28, que é a visão da escada de Jacó. E eu quero ler essa palavra com você. Diz assim a palavra do Senhor. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Versículo 16. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade, dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. É tremenda essa passagem, né? Uma visão ali que Jacó teve,
Quando ele estava ali, ele tinha sido direcionado pelo seu pai Isaac para que ele pudesse ir buscar uma noiva lá no meio dos seus familiares, na família de Labão. E ali, cansado da viagem, Jacó, ele vai dormir, né? E durante aquele sono, ele tem um sonho, ele tem uma revelação de Deus. E Deus ali naquele sonho se revela a ele dizendo: Jacó, eu sou o Deus de Abraão e eu sou o Deus de Isaac, né? E eu vim hoje porque a promessa que eu fiz a Isaac e a Abraão, ela vai se cumprir em você. Então ali Jacó, ele tinha uma promessa sobre ele. Deus tinha uma promessa sobre Jacó. E ele teve ali aquela visão. E quando ele teve aquela visão, ele tomou uma decisão, né? Ele acordou ali daquela visão e ele estabeleceu ali uma pedra para marcar o lugar da visitação da presença de Deus. Porque, como nós sabemos, o Antigo Testamento, o Espírito Santo ainda não habitava nos homens, né? Eles recebiam visitação, eles eram visitados pelo Espírito Santo. O Espírito se apoderava dos profetas, eles profetizavam, eles faziam aquilo que o Senhor queria que eles fizessem, mas o Espírito Santo ainda não habitava neles, porque Jesus ainda não havia, né, vindo a este mundo. Jesus ainda não tinha feito o sacrifício a qual o Pai queria que ele fizesse. Então ali Jacó, ele faz um marcador espiritual. Ele marcou aquele lugar. Ele pegou uma pedra e colocou ali e disse: aqui vai se chamar Casa de Deus, porque foi onde eu tive uma visitação de Deus, onde Deus falou comigo. Então ele fez uso de um marcador espiritual. Sempre que Jacó passasse por aquele lugar e ele visse aquela pedra, ele sabia que ali o Senhor havia falado com ele. Ele sabia que ali ele havia recebido uma revelação do Senhor. Ele sabia que a presença de Deus tinha se manifestado ali naquele lugar. E ele fez ali aquele marcador espiritual, né? Quantas vezes de nós, a gente às vezes participa de um culto abençoado, a gente participa de um mover abençoado, um lugar onde a unção de Deus é derramada, né? Às vezes na nossa igreja mesmo, um dia tem assim um louvor abençoado, onde há unção de Deus, onde a presença de Deus desce, né? Aí passa-se o tempo, a gente diz assim, principalmente questão de louvor, a gente diz assim: vamos tocar aquela música que naquele dia tal a gente sentiu aquela unção, a gente sentiu aquela presença. Aí às vezes a gente toca a mesma música, mas não é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque a gente não pode viver as coisas de Deus como um marcador temporal. Ali foi um tempo, foi um momento, né, que Deus se manifestou naquele momento. Então, não posso usar esses marcadores temporais, né? O tempo, ele passa, ele muda. E Deus, ele é um Deus que muda, ele está em constante movimento. O que Deus fez aqui agora não significa que ele vai virar, aquilo ali vai virar uma regra dele, não. Porque a palavra de Deus diz que a multiforme sabedoria de Deus. Multiforme sabedoria de Deus. Então, nós não devemos marcar a posição, né? A posição onde a unção desceu. Mas nós devemos marcar, sim, a fome dos nossos corações, naquele momento por ele, né? Aquilo que tem atraído a presença de Deus, né? A gente não pode tentar usar marcadores temporais, terrenos, para marcar lugares de acesso celestial. Eu pergunto para você, quantas vezes você sentiu a presença de Deus aí no seu quarto? Né? Quantas vezes na sala da sua casa você sentiu a presença de Deus? Né? Quantas vezes ali, você sozinha ali, o Espírito Santo veio e lhe envolveu de uma maneira tal que você sentiu o céu descer ali na sua sala, no seu quarto, no lugar onde você está? É uma experiência maravilhosa, né?
É uma experiência tremenda quando o Espírito Santo vem com poder sobre a sua vida. Não existe palavras para explicar quando o Espírito Santo de Deus, ele desce com poder sobre a sua vida. Não tem palavras para explicar, né? Só quem vive essa experiência. E Jacó, ele teve essa experiência naquele lugar. E ele estabeleceu ali as pedras para marcar aquele lugar. Isso me faz lembrar da história do povo de Israel quando eles vão atravessar o Jordão. E eles pegam ali no meio do Jordão, eles pegam umas pedras que tinham no meio do rio. E quando chega do outro lado, eles colocam aquelas pedras lá do outro lado para dizer assim, ó, aqui neste lugar, por onde nós passamos, neste lugar aqui, eu senti a presença de Deus. Deus se manifestou aqui, porque quando as águas do Jordão se abriram ali, a presença de Deus se manifestou. E eles pegaram as pedras que tinham no leito do rio. Para quem não sabe, a pedra que tem dentro dos rios, ela é uma pedra lisa. Ela é uma pedra lisinha, né? Porque o vai e vem das águas acaba ali alisando aquela pedra. Então, eles pegaram aquelas pedras, colocaram na margem do rio e aquilo ali virou um memorial da presença de Deus naquele lugar. E eles ainda diziam, para quando os vossos filhos, a geração futura, passar por este lugar e ela ver aquelas pedras ali e perguntar por que aquelas pedras estão ali naquele lugar, né? Eles vão saber que é porque ali se manifestou a presença de Deus, se manifestou a glória de Deus, né? Então, eles marcaram uma fenda da eternidade no véu do tempo. Era uma coisa que ia passar de geração em geração. E aquelas pedras, elas marcaram a visitação de Deus naquele lugar. Elas marcaram a visitação. E eu quero convidar você a ficar atento. Fica atento aos lugares onde nós sentimos o céu se abrirem, né? Quem não já sentiu o céu se abrir em algum lugar, fica atento. Mas não tente marcar esses lugares com marcadores naturais, não. Viu? Não tente marcar com marcadores naturais. Porque isso se marca aqui, ó. No coração, na alma, no espírito. No desejo da presença de Deus ardendo no seu coração. Transformando você de dentro para fora, né? Levando você a um nível espiritual inexplicável para o homem. Vocês já viram, tem pessoas que a gente olha e diz assim, como é que aquela pessoa consegue chegar a um nível espiritual desse? A chegar a um nível de unção, a chegar a um nível de poder, de oração, de revelação, né? E às vezes nós não entendemos. Mas isso depende da posição que você tem na presença de Deus, né? Do tanto de intimidade que você tem com o Pai, né? O tanto de busca, né? Você vai receber conforme a sua busca. Se eu busco muito, eu recebo muito. Se eu busco pouco, eu recebo pouco, né? Se eu me achego mais a Deus, Deus se achega mais a mim. Se eu me afasto de Deus, Deus não tem como se aproximar de mim, porque Ele não força, né? O relacionamento com Deus é um relacionamento livre, Ele não nos força a nada. E no Salmo, mas irmã Iraês, o que isso tudo tem a ver com porteiro? Não estou entendendo nada, né? Nós vamos entender já, amadas, né? No Salmo 84, no versículo 10, o salmista Davi diz assim, ó: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar, olha onde Davi prefere ficar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios, nas tendas da impiedade. Davi dizia, olha, não existe lugar melhor do que estar na casa de Deus, do que estar na presença de Deus. Mas se eu não conseguir adentrar lá a casa, eu prefiro estar nas portas, eu prefiro estar à
porta do templo, a porta do meu Deus. Eu prefiro estar à porta do que estar em qualquer outro lugar. Aí você diria assim, mas Davi, você é um rei, Davi. Você é um homem de posição. Você é um homem de autoridade. Você é um homem de influência, Davi. Você é o rei. Eu fico imaginando, talvez, Davi aprendesse e dissesse, sabe o quê? Um porteiro na porta certa. Ele tem mais influência no mundo do que um rei no seu trono. Guarde essa frase. Um porteiro na porta certa. Ele tem mais influência no mundo do que um rei em seu trono. Então, Davi, ele tinha ali ele sabia, ele tinha aquela intimidade tão grande com Deus, tão linda, tão sublime, que ele dizia, eu prefiro estar à porta. E quantos de nós, às vezes, nós queremos sentir a unção de Deus, queremos sentir o mover, pedimos, oramos, Senhor, derrama a tua unção, derrama a tua unção, derrama a tua unção. Só que Deus, ele quer derramar muito mais do que a unção dele na sua vida. Sabe por quê? Porque a unção, ela vem para te dar, encorajar, para te fazer algo, para levar algo, né? Mas Deus, ele quer te dar o melhor, ele quer derramar a glória dele sobre a sua vida. Ele quer que você manifeste a glória do Pai, manifeste a glória de Deus. E às vezes nós nos pegamos apenas nesses pequenos momentos de derramar de unção. E Deus quer muito mais. Deus, ele quer muito mais de nós. Ele quer que nós manifestemos a sua glória. Aleluia, Deus. Ele quer que nós manifestemos a sua glória. Em 1 Coríntios 13, 12, diz assim, o apóstolo Paulo diz, porque agora vemos por espelhos em enigmas. Significa o quê? Nós não temos uma total revelação daquilo que Deus quer de nós, né? Nós vemos apenas por um espelho como que é um enigma. E muitas vezes nós trazemos as pessoas para olhar através desse espelho da unção, que aos nossos olhos parece mágico, um espelho mágico da unção, onde Deus vem, Deus me visita. Quantas vezes você escuta a pessoa dizer, Deus me visitou? Mas eu quero te dizer que Deus, ele não é um Deus só de visitação. Eu quero lhe dizer que você é a casa favorita de Deus. Então Deus, ele não quer lhe visitar, ele quer fazer morada em você. O Espírito Santo quer fazer morada em você. Ele não quer só passar de visita, né? Quando você compra uma casa, você quer apenas ir visitar essa casa ou você quer morar nela? Por que você compra uma casa, né? Quem é mais abastado compra uma casa de praia para ir de vez em quando, né? Um apartamento em outro lugar para ir de vez em quando. Mas de quando você compra uma casa, qual é a finalidade que você comprou aquela casa? Para morar, para habitar nela. Foi isso? E nós somos a casa favorita de Deus. E nós fomos comprados por Ele. Nós fomos comprados por um bom preço. Nós fomos comprados por um preço de sangue, né? E se nós fomos comprados por Ele, Ele quer habitar em nós, porque nós somos essa casa, né? Nós somos a casa que tem que manifestar a presença de Deus. Eu tenho visto isso nesses últimos dias dessa pandemia, né? E eu moro na parte de cima, a igreja é embaixo. E eu olho aquelas cadeiras, eu olho aqueles instrumentos e eu digo, Jesus, isso aqui sem a igreja viva do Senhor não vale nada. Só um prédio cheio de coisas. Não passa disso. Sabe por quê? Porque a casa favorita, favorita de Deus não são essas paredes que estão aqui. Não é o lugar, não são os móveis, não. A casa favorita de Deus é você, sou eu, né? E Ele quer habitar em nós, né?
Mas quando nós apenas mostramos um pouco dessa unção, as pessoas até se aproximam de nós, né? Quantas vezes as pessoas se aproximam daquelas pessoas que têm uma palavra cheia de poder, daquela pessoa que ora, daquela pessoa que profetiza, daquela outra que fala. Quantas vezes as pessoas se aproximam dessas pessoas buscando receber algo, né? E às vezes nós nos deparamos numa situação que a gente diz assim, olha, essa pessoa veio até a mim por causa dessa unção. Mas essa unção é tão pouco diante da glória de Deus e às vezes eu não tenho a chave. É agora que eu vou entrar na mensagem propriamente dita. Eu não tenho a mensagem para abrir a porta, não tenho a chave para abrir a porta, para que essa pessoa possa entrar verdadeiramente na presença de Deus, no lugar santíssimo, no lugar santo, no lugar onde habita a glória de Deus. Nós sabemos que o tabernáculo ele era dividido por etapas, e cada etapa ali tinha o lugar da mesa dos pães, tinha o lugar do altar, tinha o lugar do altar do sacrifício, tinha o lugar onde o sacerdote lavava as mãos e tinha um lugar santíssimo, o lugar que habitava a glória de Deus, o lugar onde a glória de Deus, a palavra de Deus diz que se enchia de fumaça aquele tabernáculo, aquele lugar, e a glória de Deus ali era manifestada. E cadê a chave para a gente poder adentrar por essas portas onde habita a glória de Deus? Cadê a chave para a gente poder abrir, escancarar essa porta e ver a glória, ver os céus descendo sobre a minha casa, sobre a minha igreja, sobre o meu ministério, né? Onde está a chave? Né? E às vezes nós procuramos isso em homens. Queremos que as pessoas venham cheias de unção, venham cheias de poder, coloque as suas mãos sobre nós, ore por nós e haja ali o mover do Espírito e a gente fique cheio da presença de Deus. Não é isso? Às vezes a gente não quer que alguém ponha as mãos sobre nós. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Que quando a presença de Deus se manifesta, amadas. Ah, meu Deus, quando a presença de Deus se manifesta, você não precisa de imposição de mãos de ninguém. Sabe por quê? Porque Ele toma todo lugar onde Ele manifesta a presença dEle. Quando Deus se manifesta, você não vai precisar de imposição de mãos de ninguém. Sabe por quê? Porque tem uma grande diferença entre alguém pôr as mãos sobre você, sobre a sua vida, e o dedo de Deus escrevendo nas tábuas do seu coração de carne. É uma grande diferença. Né? Eu não estou dizendo que não pode impor as mãos, não estou dizendo que não tem que fazer, não estou dizendo isso. Eu quero que você entenda que Deus quer muito mais que você busque pessoas para colocar as mãos sobre a sua cabeça. Né? Deus ele quer se manifestar a você, porque você é casa espiritual, você é casa, morada do Altíssimo. E Ele quer derramar essa glória sobre a sua vida. Né? Nós para isso, nós precisamos estar no lugar certo, nós precisamos estar na posição certa e nós precisamos ter a chave certa. Nós precisamos disso. Né? Jesus disse a Pedro, eu te darei as chaves do reino. Foi isso que Jesus disse a Pedro? O que tu ligares na terra será ligado nos céus, e o que tu desligares na terra será desligado no céu. Né? Jesus disse isso, olha Pedro, aqui está a chave, você tem a chave. E essa mesma chave que Jesus Cristo entregou para Pedro, Ele entregou também para a sua igreja. Ele entregou para nós. Nós temos essa chave. Mas a pergunta que eu quero fazer é essa. Quem é que vai ouvir as batidas do outro lado e vai abrir a porta do céu? Porque se eu tenho a chave do céu, se o Senhor me deu a chave do reino do céu, é porque existe uma porta para entrar lá. A palavra de Deus diz que a porta ela é estreita. Então, se Ele me deu a chave, existe uma porta. Aí eu lhe pergunto,
que você vai fazer com essa chave? Você vai abrir essa porta. Você já encontrou a chave? Você já recebeu essa chave? Ou você vai esconder essa chave? Porque você é o porteiro. Se você recebeu a chave, é porque você é o porteiro. Não é isso? Quem vai receber a chave é o porteiro. Então, nós precisamos encontrar essa chave. Em Ezequiel 22:30, a palavra do Senhor diz assim: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. O Senhor diz, olha, eu estava buscando, eu estava procurando alguém que pudesse ficar, um homem que estivesse aqui na brecha por este povo, por essa nação, que estivesse aqui tapando o buraco, mas eu não encontrei. Eu não encontrei nenhum. Imagine a tristeza do coração de Deus dizer isso, que ele não encontrou alguém que se colocasse na brecha, alguém que se posicionasse ali para ser uma porta, para ser um porteiro, para abrir aquela porta para que a glória de Deus, para que o Senhor pudesse se manifestar. Isso também me faz lembrar a passagem quando Moisés ele vai subir ao monte e ele pede, Senhor, mostra-me a tua glória. E o Senhor diz, Moisés, vai, fica lá na fenda da rocha. Fica na brecha, Moisés. E eu vou passar toda a minha glória por ti. Né? E Deus quer que nós fiquemos na brecha. Ele quer que nós tomemos. A brecha é o quê? É o lugar de posição. É a posição que você vai tomar. É a posição que você vai ter de manter esse portão dos céus aberto. Nós que mantemos os portões do céu abertos. Então, nós somos os porteiros. Né? Jesus, você diz assim, mas Deus não precisa de mim. Realmente, Ele não precisa porque Ele é Deus. Mas pela instrumentalização de homens é que Deus faz a obra dele aqui nessa terra. E Ele nos designou, Ele diz, olha, vocês vão, eu estou a chave, está aqui a chave dos céus. Então nós que abrimos os céus para que as outras pessoas possam entrar. Nós que estamos na luz, nós que conhecemos a palavra, nós que conhecemos o Filho de Deus, nós que buscamos a presença do Pai, nós é que somos responsáveis. Você tem uma grande responsabilidade de manter a porta dos céus aberta, de ser esse porteiro e manter essa porta aberta para que as pessoas, aqueles que estão nas trevas, aqueles que estão acorrentados pelo diabo, aqueles que estão no pecado, aqueles que estão na opressão, que estão na depressão, eles possam adentrar por essas portas e eles possam receber a porção do Espírito Santo, eles possam ser transformados, eles possam ser tocados, eles possam ser ministrados, eles possam ser libertos, eles possam alcançar o reino dos céus, verdadeiramente. Né? Então, como eu disse no começo, Deus nunca quis que nós usemos marcadores temporais para marcar os nossos encontros divinos ou manter os portões dos céus abertos. Que são os marcadores temporais, são aquilo que a gente cria para tentar atrair a presença de Deus, para tentar atrair o mover, para tentar atrair pessoas. Né? Eu quero lhe dizer uma coisa, não se preocupe em atrair pessoas para o seu ministério. Não se preocupe em atrair pessoas para a sua igreja. Se preocupe em atrair a presença de Deus, porque se a presença de Deus estiver lá, meu irmão, eles serão atraídos. Sabe por quê? Porque o Senhor não disse assim, vocês atrairão muitos para vocês, não, Ele diz. Quando eu for levantado, eu atrairei a muitos. É o Senhor quem atrai, não somos nós. É o Senhor quem faz, não somos nós. É o Espírito que faz como quer, porque não somos nós, não vem de nós. A palavra de Deus diz que sem Ele nada podemos fazer. Nós não podemos nada se não for pelo poder do Espírito Santo. Se não for pela presença de Deus na nossa vida. Se não for pela unção do Espírito, e se nós não estivermos na posição certa e com a chave certa para abrir a porta certa no momento certo, é isso que nós precisamos. Então,
nós precisamos manter essa porta aberta com a nossa vida, com a nossa própria vida. Eu quero te convidar essa noite a ser um porteiro e abrir a porta para deixar a luz do céu brilhar em sua casa, na sua igreja, na sua cidade, no seu trabalho, por onde você passar. Mantenha a porta da presença de Deus aberta. Mantenha essa porta aberta. Davi, ele descobriu uma chave que nós precisamos redescobrir no nosso tempo. Olha, Davi descobriu uma chave que nós precisamos redescobrir nos nossos dias. Ele conseguiu recepcionar a presença de Deus na sua humilde tenda e manteve um céu aberto sobre todo Israel por quase 36 anos. E se você é um líder espiritual, a sua principal responsabilidade é ser um guardador do portão do céu, e manter esse portão aberto, né? E manter aberto significa manter livre acesso à presença de Deus para o homem e o livre fluir da glória de Deus para a dimensão humana. Vocês lembram de Obed-Edom, né? Dia desses eu ministrei sobre a arca de Deus na casa de Obed-Edom. E ali a arca de Deus, ela permaneceu 3 meses na casa de Obed-Edom. E depois que de 3 meses ali, a palavra de Deus diz que ele foi sobremaneira abençoado, né? Ele recebeu bênçãos sem medidas, porque a arca de Deus estava na sua casa. A presença de Deus estava na casa de Obed-Edom. Mas aí um dia Davi, ele diz assim, olha, a gente precisa buscar a arca de Deus na casa de Obed-Edom. E ele levanta uma tenda, ele prepara um lugar. Escuta bem, ele prepara um lugar para receber a presença de Deus. Aí eu lhe pergunto, você tem preparado o lugar para receber a presença de Deus? Você tem separado um lugar onde você quer que ali a glória de Deus se manifeste? Davi, ele fez isso, ele preparou um lugar. Ele preparou a tenda. E eles foram buscar. E o interessante disso, que lá no capítulo 13 de 1 Crônicas, a gente vê a história de Obed-Edom, ele na sua casa, com a sua família. Mas quando Davi vai buscar a arca, lá em 1 Crônicas 15, 24, já diz, sabe o quê? Que Obed-Edom agora era o porteiro da arca, ele guardava a arca. Ele deixou tudo, talvez pegou a família, não, para onde a arca for, para onde a presença de Deus for, eu vou junto. Nem que seja para o ser o porteiro dessa arca. E a palavra de Deus diz que ele, lá em 1 Crônicas 15, 24, que ele era o porteiro da arca de Deus. Ele era o porteiro, né? Talvez ele pensou, não, eu quero manter essa porta aberta, eu quero continuar com a porta da presença de Deus aberta, porque o que Deus fez, a maneira como Deus me abençoou, foi incrível, foi maravilhosa, né? E eu pergunto mais uma vez, e onde estão os porteiros? Onde estão as pessoas, né, que precisam ter essa função de manter a porta dos céus aberta, de manter ali, atrair a presença de Deus, de manifestar ali a glória de Deus através da sua vida. Nós precisamos de pessoas que saibam como ter acesso à sua presença e abrir a porta para a glória de Deus vir para dentro da nossa casa, né? Para vir para dentro da nossa igreja, para vir para dentro da nossa vida, da nossa cidade, da nossa comunidade. Salmo 24 diz assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória.
Olha como é que começa o versículo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. E eu pergunto, porta tem cabeça? Não, ele está falando de nós. Para que nós possamos nos levantar, né? Para que nós possamos nos levantar, para que o Rei da Glória possa entrar, para que ele possa manifestar a presença dele, para que ele possa se derramar no meio dos seres. Porque ele diz, olha, se eles me ouvirem, se eles me obedecerem, se eles me buscarem, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, e eu irei e habitarei no meio deles. O Senhor quer habitar no nosso meio. Ele quer habitar em nós. Né? Então ele diz, eu habitarei. Ele diz, eu visitarei. Eu não vou lá que nem eu ia no Adão, não. Que a palavra de Deus diz que Deus, ele ia à tarde visitar Adão, mas Deus ele não quer nos visitar, ele quer habitar conosco. Ele quer habitar na minha casa, ele quer habitar na sua casa, ele quer habitar no meu coração, ele quer habitar no seu coração, ele quer fazer morada. Ele quer fazer morada. Né? E nós somos chamados para tomar posição ao lado do nosso sumo sacerdote e nos posicionar na brecha entre o mundo e Deus. Né? Eu pergunto, você quer uma visitação de Deus ou você quer uma habitação dele em você? É? Nós temos que ir para isso, para que Deus, ao invés de ele vir só me visitar, ele venha habitar em mim. Eu preciso aprender como manter essa porta dos céus abertas. Tem uma passagem que diz assim, ó, vou ler aqui para vocês em João 10, para a gente já começar a finalizar. João 10, no versículo 2, quando Jesus está falando ali que ele é o bom pastor, né? Ele diz assim, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Preste atenção, ele entra pela porta, é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre. Quem é que abre? O porteiro. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Então, o Senhor diz, olha, tem o pastor. O pastor é aquele que entra pela porta. Mas para o pastor entrar pela porta, tem alguém que vai abrir a porta, que é o porteiro. E da mesma forma, Jesus é o nosso pastor. Mas quem abre a porta somos nós, os porteiros somos nós, né? Por isso que esse tema, né? O poder secreto de um porteiro. Qual é esse poder secreto? É o poder de abrir a porta para que entre o Rei da Glória, para que entre a presença de Deus, né? E o Senhor nos concedeu essa autoridade, né? Então é tempo da igreja que eu estou falando, eu e você, manter a porta do céu aberta. Deus tem feito grandes coisas nesses últimos dias, né? Vejo pessoas se levantando, pessoas que antes estavam adormecidas espiritualmente, vejo se levantando. E Deus tem feito coisas maravilhosas e coisas maiores Ele ainda fará. Mas se nós abrirmos as portas, a porta do nosso coração, a porta da nossa casa, né? Se nós nos revelarmos para Ele os nossos medos, os nossos pecados, as nossas ansiedades, nós devemos sim orar para que o céu se abra sobre as nossas vidas, para que Deus abra a porta do céu, para que Deus escancare essa porta do céu sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu ministério, né? Sobre tudo aquilo que eu colocar a mão. Eu quero lhe dizer que as chaves você já recebeu do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que você já recebeu a chave, Ele já entregou. É isso que eu dou a chave do reino dos céus. O Espírito Santo, Ele já lhe entregou essa chave. Agora cabe a você, como porteiro do Senhor, decidir como é que vai usar essa chave. Se você vai abrir a porta,
se você vai ser esse porteiro diligente, obediente, temente, fervoroso, né? Se você vai ser esse porteiro ousado que vai permanecer ali na brecha, no lugar, na posição, ou se você vai ser como aquele homem que recebeu o talento e escondeu, com medo do seu Senhor. Então a decisão está nas suas mãos, né? E a pergunta que eu quero deixar essa noite é: será que os porteiros vão se levantar e tomar suas posições na porta certa? Hein? Será você, como porteiro do Senhor, você vai tomar a posição de se levantar e ficar na porta certa? Na porta da presença de Deus, de buscar a face de Deus, de buscar se consertar com Deus, de buscar se humilhar na presença dele, de buscar o conserto, porque ele é o nosso Deus. Então, amadas, essa era a mensagem que eu queria passar essa noite para vocês. Eu quero nesse instante aqui levantar uma oração pela sua vida, pela minha vida, pelas nossas vidas, né? Agradecer a Deus por este dia tão poderoso, tão maravilhoso, e pedir que o Espírito Santo de Deus, ele possa não só nos visitar, não só derramar uma unção sobre nós, mas que verdadeiramente ele possa habitar dentro de nós. Porque a palavra de Deus diz: vós sois o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo, nós somos a morada. Vós sois casa espiritual, a palavra de Deus diz, né? Vocês têm a chave, vocês têm autoridade, ou seja, Deus, ele não nos deixou aquém e nem além, né? Ele nos deixou, mas ele deixou o seu Espírito. Ele nos deu as armas necessárias para que nós pudéssemos lutar, para que nós pudéssemos guerrear. Ele nos encheu com o seu Espírito, ele derramou sobre nós a unção. Ele deseja que a glória dele se manifeste na minha vida e na sua vida. Basta que você tome a posição certa. Fique na brecha. Fique na brecha. Mas, irmã Iraez, eu não sei onde é essa brecha, não sei. Pergunte para Deus. Pergunte para Deus, que ele vai ter o maior prazer de lhe ensinar. Ele vai ter o maior prazer de lhe mostrar. Porque a palavra de Deus diz que quando a gente pede, ele nos ouve. Segundo as petições que nós fizemos para ele, a palavra de Deus diz. Tudo que eu pedi em oração, crendo, eu receberei, diz a palavra de Deus, né? Então, peça para o Senhor, peça a direção, peça a Deus que venha falar com você, peça ao Espírito Santo que possa lhe revelar, peça ao Espírito Santo que possa abrir os olhos do seu entendimento, peça os dons do Espírito, peça que o Espírito de Deus possa abrir a sua mente, lhe dar um espírito excelente, como deu a Daniel, um espírito de sabedoria, como deu a Salomão, né? Peça e busque, porque o Senhor diz: se me buscares de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, né? Se me buscares de todo o vosso coração, serei achado de vós. E o Senhor quer ser achado por nós. Ele quer se fazer ser achado, né? Então, que nós possamos orar nesse instante. Jamília, amiga, que bom te ver aí. Beijo, saudades também. Vamos orar agora, amadas. Senhor Deus e Pai, ainda aqui na tua presença, Pai. Oh, Jesus, como é maravilhoso sentir a tua presença, Deus. Como é maravilhoso saber que o teu Espírito Santo habita dentro de mim. Como é poderoso saber que tu és, Pai, aquele que faz morada em mim. Eu sou a tua casa favorita, Senhor. Ah, Deus de poder e Deus de glória. Como é tremendo saber, Senhor, que o Senhor me escolheu. A tua palavra diz que o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens, mas o Senhor escolheu habitar dentro de mim. E eu te louvo por isso. Pai, eu venho te pedir
Que nós possamos, Pai, manifestar a Tua glória por onde quer que nós andemos, ó Deus. Te peço, Senhor, que nesse instante Tu possas sondar esses corações que estão ouvindo essa palavra, Senhor. Aqueles que ainda vão ouvir. Que nesse momento Tu possas, Senhor, ir de encontro a esses corações, aquilo que eles estão necessitando, aquilo que eles estão, Pai, buscando, Senhor. Que o Senhor possa ir de encontro a eles. Deus, quantos corações estão vazios da Tua presença, Senhor. Quantos estão distantes de Ti, ó Pai. Quantos, Senhor, estão, Senhor, longe da Tua glória, que não conseguem sentir a Tua majestade, ó Deus. Quantos limpam a sua casa espiritual, mas não as enchem com o Teu Espírito, ó Pai. E a Tua palavra nos diz, Senhor, que quando os espíritos imundos, eles saem e eles encontram a casa limpa, varrida, adornada, mas essa casa está vazia. A Tua palavra diz que eles vêm, eles habitam ali e trazem outros espíritos piores do que ele. E o último estado daquele homem é pior do que o primeiro. Deus, mas nós não queremos que isso aconteça conosco, Senhor. Pai, nós queremos que a nossa casa esteja limpa, sim. Nós queremos que a nossa casa esteja purificada, sim. Nós queremos que a nossa casa esteja adornada. Mas nós queremos que ela esteja cheia da Tua presença, Senhor. Nós queremos que ela esteja cheia do Teu poder, cheia da Tua glória, cheia da Tua majestade, Senhor. Porque é isso que nos faz permanecer em pé, ó Deus. Nos faz, Senhor, nos levanta como porteiros excelentes que guardam as portas do céu, Senhor. E que não deixa, Senhor, essas portas se cerrarem sem que as pessoas possam entrar por elas, ó Pai. Deus, nos ajuda a estar na porta certa, nos guia à porta certa, nos dá a chave certa para abrir a porta certa e no momento certo. Que nós possamos ser um instrumento, Jesus, nas Tuas mãos, Senhor. Para fazer com que essa porta permaneça aberta, Senhor. Assim como Jacó, ele via ali aquela porta aberta. E ele viu os anjos do céu subindo e descendo naquela escada. Ele via os Teus anjos entrando e saindo daquele lugar. Como Davi ali entendeu que era necessário buscar a Tua presença, que era necessário construir um lugar para a habitação da Tua presença. Como Obed-edom ali compreendeu, Senhor, que a Tua presença, ela traz bênção, ela traz alegria, ela traz renovo, ela traz força. Que nós possamos compreender que precisamos da Tua presença, Pai. Precisamos da Tua presença no nosso meio, Senhor. Precisamos da Tua presença na nossa casa, precisamos da Tua presença na nossa igreja, precisamos da Tua presença na nossa cidade, precisamos da Tua presença, Senhor, em nossas vidas, por onde quer que nós andemos, Senhor. Nós precisamos da Tua presença. Fica conosco, Senhor. Como o salmista dizia, não retires de mim o Teu Espírito Santo. Não retires de nós a Tua presença, Pai, mas fica conosco. Consolador amado, fica conosco. Jesus Cristo, fica conosco. Deus Pai da eternidade, fica conosco. Porque precisamos de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Né? Acho que dá tempo a Teice entrar e cantar um louvor, para nós finalizarmos com um louvor, né? Vamos aqui convidar a Teice. Nesse instante, né? Para que nós possamos encerrar com um louvor na presença do nosso Deus. Teicilane? Estamos aguardando ela entrar, está entrando. Amém. Louvado seja Deus, a paz. A paz. Senhor Alexandre, olha, hoje o negócio tá bom, né? Amém. Louvemos ao Senhor. Deus.
não